Olá pessoal, nesse vídeo então eu vou comentar alguns dos argumentos aí citados pelo Brent Shaw no artigo dele, né? Ele argumenta então que Pedro e Paulo o Pedro não teve em Roma, né? Esse é um argumento. Eu já coloquei isso no vídeo anterior, mostrando o que seria de evidência de Pedro em Roma. E outro argumento que ele usa é que ele não aceita o testemunho do Tácito, porque o Tácito ele não associa Tácito como referindo aos cristãos, não poderia fazer isso, porque Paulo, quando foi preso em Jerusalém, em Atos 24:5, ele é denominado membro da seita dos nazarenos, o que mostra que nessa época, aí por volta dos anos 50, né, o termo cristão ainda não era conhecido, muito menos em Roma. Então, em 64, que é um pouco depois, né, Tácito não poderia estar se referindo aos cristãos. A primeira referência a cristão aparece na comunidade de Antioquia, segundo Atos 11:26. Tertuliano, escrevendo lá em 190, em Contra Marcião 4:8, ele diz que os judeus ainda chamavam os cristãos de nazarenos. Bom, o Tácito, ele não escreve em 64, ele escreve por volta ali dos anos 120, tá? E ele reconhece que o líder daquela revolta em Roma é um tal de Crestos, né? E que na época já se conhecia cristãos, porque ele havia, nessa época de 120, ele já possivelmente havia entrado em contato com Plínio. Plínio é aquele que vai escrever uma carta para o Trajano, falando dos cristãos. E ali já tem cristão ali, já é um nome conhecido. Então, é possível que o Tácito fez essa associação daquele líder da revolta com os cristãos. Tá? Então, mesmo que o nome cristãos, na época, lá em 64, não fosse nome conhecido. Então, ele estaria se referindo aos cristãos já com conhecimento quando ele está escrevendo, em 120. Isso é uma possibilidade. A referência a cristãos, ela aparece também no testemunho flaviano, do Flávio Joséfo, que ele, considerando já que, tirando as partes interpoladas dessa passagem na Antiguidades Judaicas, né, existe ali uma referência a cristãos. Então, esses argumentos levam a considerar que possivelmente Pedro e Paulo tiveram lá em Roma, né? E o Brent Shaw argumenta assim: seria muito estranho haver essa perseguição dos cristãos na época de Roma, de Nero, e depois isso seguir um grande silêncio, porque, segundo ele, a próxima perseguição só foi com Plínio, lá em 112. Então você cria aí um buraco aí de 5 a 6 décadas, né, entre 64 e 112. E fala então que teria havido uma estranha amnésia inexplicável. Bom, aí eu digo, amnésia, o Daniel Hobbes, né, no livro dele aqui, da Igreja dos Mártires e dos Apóstolos, né, ele cita que houve perseguições no tempo de Domiciano. Né? O Papa Clemente, em sua carta aos Coríntios, escrita em 96, ele apresenta como desculpa pela demora as desgraças e catástrofes sofridas na Igreja de Roma. Pode estar se referindo à perseguição da época, que era Domiciano. A perseguição de Domiciano aos cristãos é registrada também por Dion Cássio, em 47:13, e por Suetônio, quando fala em Domiciano, no capítulo 10. Dion Cássio, inclusive, se refere a muitos membros da nobreza que foram mortos por serem cristãos. Minúcio Félix, em Otaviano 37, ele se refere ao martírio de cristãos e mulheres e crianças cristãs. Paul Allard, ele responde aos críticos que dizem que Nero não perseguiu os cristãos. Ele diz assim: estejam eles certos ou errados, quer a primeira perseguição geral tenha ocorrido em 95 com Domiciano ou 30 anos antes com Nero, ela certamente começou antes do final do primeiro século. Isso Paul Allard escreve na página 83. Então nós temos o depoimento do Tácito nos Anais 15 e 44. Nós temos a carta do bispo de Roma, Clemente, na carta capítulo 6, aos romanos, aos coríntios, aliás. Ele se refere a uma grande multidão de cristãos que foram massacrados em Roma.
O Pollard também se refere ao martirólogo de São Jerônimo, que menciona a morte de 976 cristãos nos eventos de Roma. E mesmo o Apocalipse, né, ele faz uma referência indireta à perseguição cruel. Não justificaria uma mensagem tão dura contra Roma se não estivesse acontecendo ali uma perseguição. E ele foi escrito ao longo do ano de 95, do tempo de Domiciano. Né? Renan, em inglesa cristã, ele escreve assim: de Nero a Cômodo, salvando algumas breves pausas, pode-se dizer que o cristão viveu com perspectiva de tortura sempre diante dele. E Harnack, em De Mission, ele diz que, embora ele diga que não tenha havido muitos martírios, né, ele diz da mesma maneira: sobre cada cristão, nessa época, pendurava a espada de Damocles. Ele estava consciente de estar sempre sobre essa espada, embora caísse raramente. Então, isso Pollard fala na página 133. Então, conclusão, você tem sim ali perseguição, mesmo nesse intervalo que o Brentshaw diz que de Nero até o Trajano, que não houve perseguições, né? E os depoimentos aí que houve perseguição no tempo de Domiciano, né? Entre os mártires no tempo de Domiciano, encontram-se membros da família imperial, como Flávio Clemente, Flávia Domitila e o cônsul Acilius Glabrio. Domitila era uma matrona romana cristã da família imperial que viveu no primeiro século. Ela era a terceira de 3 pessoas, mãe, filha e neta, com o mesmo nome. A primeira delas era esposa do imperador Vespasiano. A segunda era sua filha e irmã dos imperadores Tito e Domiciano. E a sua filha, a terceira, Domitila, casou-se com o primo irmão de sua mãe, Tito Clemens, sobrinho do imperador Vespasiano. Então, dessa união nasceram 2 filhos da Domitila, que, enquanto crianças, eles foram adotados como sucessores de Domiciano e seriam os sucessores dele. Então, é bastante provável, o Pollard fala isso, que esses 2 meninos, né, tivessem essa dinastia continuada, né, eles teriam sido criados como cristãos pela sua mãe, Domitila, foram criados, né, e teria, sim, possibilidade de, ao final do primeiro século, eles serem os próximos imperadores de Roma. Se isso tivesse acontecido, a gente teria um imperador cristão 2 séculos antes de Constantino. Ele já estaria lá no ano 100, sendo um imperador cristão, porque ele seria educado por Domitila segundo os princípios cristãos. Então, possivelmente, existe uma possibilidade de ter sido isso. Isso o Pollard fala na página 158. Então, essa linhagem flaviana ela terminou com Domiciano. Então, não deu essa sequência. Tá? O Dion Cássio, né, em 47:14, ele diz que o marido Flávio Clemente e a mulher Flávia Domitila, eles foram acusados de ateísmo e práticas de ritos e costumes judaicos. Tais acusações, como fica claro nas obras dos apologistas cristãos, não poderiam significar outra coisa que não eles serem cristãos. Embora tenham sido colocadas algumas dúvidas por causa do silêncio da tradição cristã sobre o assunto, saber se Flávio Clemente era cristão ou não, existe uma forte evidência de que Flávio Clemente, sim, era cristão, pela acusação adicional de Suetônio de que ele era um homem da mais desprezível inatividade. Tal acusação seria explicada facilmente com o fato de que Flávio Clemente considerava a maioria dos deveres do seu cargo tão incompatível com a sua fé e prática cristã que ele tornava a abstenção total da vida pública quase que uma necessidade absoluta. No caso de Domitila, com relação a essa não tem dúvida, porque o De Rossi, o arqueólogo De Rossi, ele mostrou que o cemitério de Domitila, na via Ardeantina, estava situado em um terreno pertencente a Flávio Domitila,
que foi banida por sua fé e que foi usado como um cristão, um lugar cristão de sepultamento já no primeiro século. Como resultado das acusações feitas contra eles, o Flávio Clemente foi condenado à morte em 95 e a Domitila, Flávia Domitila, foi banida para a ilha de Pandataria, no Mar Tirreno. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica 3,18, e São Jerônimo, na Epístola 108.7, eles representam Flávia Domitila, a sobrinha e não a esposa de Flávio Clemens, e dizem que seu local de exílio foi Pontia, um outro lugar, uma outra ilha também situada no Mar Tirreno. Então, como são 3 Flávia Domitila com o mesmo nome, então existe aí uma controvérsia aí com relação ao Jerônimo, de alguns detalhes aí. Então há uma certa... Daniel Hobbes, na página 163, ele ainda aponta Tito Flávio Sabino, prefeito de Roma, no tempo de Nero e de Vespasiano, como igualmente possa ter sido cristão. Então você veja que no século I, você já aparece pessoas ali sendo cristãs. E a Flávia Domitila sendo banida para a ilha lá por conta da sua fé. Então isso mostra aí essa perseguição de cristãos no intervalo entre Nero e Trajano. Muito obrigado, então.